Olá, você que nos acompanha pela Opção Play. Recebemos hoje aqui na redação do Jornal Opção o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio Alves Borges. Pedro Célio, muito obrigado pela visita. Pois é, estamos aí para conversar sobre o nosso momento político, eleitoral, né, que demanda cada vez mais conversas. Pedro Célio, como é que o senhor tem visto esse momento de disputa no primeiro turno? Já dá para dizer que tipo de característica específica as eleições de 2018 têm? Nós já estamos caminhando assim para que as tendências vão se tornando mais nítidas, né? Então essa polarização entre o Bolsonaro e o Haddad, ela não se deu de uma maneira assim contínua, linear. Ela foi cheia de idas e vindas. O Haddad apareceu aí, o nome dele mesmo confirmado, menos de um mês da votação, e logo em seguida ele demorou, sei lá, de 10 a 15 dias para conseguir uma densidade eleitoral que os outros candidatos não conseguiam, né? Através da transferência de apoio que originalmente é do presidente Lula e da herança petista. Então essa foi a vertente do Haddad. O Bolsonaro, ele também vinha num movimento assim de crescente adesão eleitoral, mas até um tanto claudicante, né? E isso foi interrompido com o atentado que ele sofreu, mas ainda assim esse atentado lhe produziu alguns percentuais a mais de apoio, 4 a 5 pontos na média dos institutos de pesquisa. Então isso revela o quê? Revela que o eleitorado ficou esperando mais do que nas outras eleições para definir os seus apoios. E nós chegamos agora à última semana antes do primeiro turno, ainda com um bom percentual de indefinidos, o chamado não voto, né? E os demais candidatos mantendo-se num patamar quase que fixo, escorregando no mesmo lugar. Alguns deles, como a Marina, diminuindo um pouco, né? Caindo de 7, 8 para 4, 5. E os outros 3 candidatos relevantes ficando ali no patamar de 8, 9, 10%. Quer dizer, uma faixa significativa do eleitorado ainda observando os candidatos, ficando temporariamente com um candidato, modificando de posição após um evento seguinte, e eu creio que chegaremos ao dia da votação ainda com uma indefinição respeitável. Se as eleições de domingo, do dia 7 de outubro, confirmarem mesmo a tendência das pesquisas de intenção de voto, e tivermos o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, no segundo turno, o motivo maior dessa disputa será, de fato, a polarização, e como que essa polarização tem se dado nessa eleição? Pois é, veja bem que essa polarização é outra novidade da eleição, né? O eleitorado conservador e de centro-direita, ele assumiu não apenas o conservadorismo, como nunca antes ele tinha assumido nas eleições anteriores. E agora ele agrega a esse conservadorismo um componente também de admissão das propostas e da postura autoritária. Com isso ele se descola do PSDB e vai para o Bolsonaro. E o eleitorado petista se mantém, mais ou menos como nas vezes anteriores. Muito abalado, eu acho que a candidatura petista ela perdeu muitas referências importantes nesses últimos 3, 4 anos aí, de escândalos e denúncias, e agora caiu nesse ambiente do debate que força alguma definição eleitoral, não como o eleitorado gostaria, ou seja, optar pelo candidato que ele considera melhor. Agora ele está já no primeiro turno buscando uma opção pelo candidato que ele considera menos ruim entre os viáveis. Isso é uma novidade. Quando a gente pega os candidatos que estão logo atrás de Bolsonaro e de Haddad, que são o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está em 4º lugar. E imediatamente é o Ciro, né, com 11, 12%. O Ciro Gomes do PDT em 3º lugar, ali pela pesquisa Ibope de ontem, com 11%. Alckmin por volta de 7, 8%. Todos os dois têm atacado os dois candidatos que estão na frente, dizendo que o Brasil não precisa nem do Bolsonaro e nem do PT de volta, que isso seria muito ruim para o país. O senhor concorda com isso e com a tese de que Haddad e Bolsonaro no segundo turno seria uma grande ameaça à democracia, ou um dos dois seria... Não, eu vejo o discurso do Ciro e do Alckmin como estratégias para tentar brecar as duas tendências dominantes e angariar um certo capital eleitoral que lhes permita pensar no segundo turno,
que lhes catapulte para o segundo turno. Os dois estão com isso, né? Para isso eles têm que ir atrás, de um lado, dos eleitores indecisos e do outro lado, dos dois candidatos que estão acima deles. Então, o discurso deles tem essa lógica que é puramente eleitoral, né? E agora, quanto ao risco que os candidatos representam para a democracia, eu acho que esse risco está sendo, de certa maneira, amplificado, e eu acho que ele é um pouco injusto quando ele explica pouco as coisas, quando ele coloca o risco da mesma natureza, e não é, né? Eu acho que o risco ele tem alguma semelhança quando ele localiza que os dois candidatos estão nessa situação extremada do espectro político e os dois utilizam um discurso de negação de um do outro. Aí sim, né, essa semelhança. Mas no outro aspecto, se nós localizarmos o tipo de mensagem política e o tipo de eleitorado que se declara simpatizante ao Haddad pelas pesquisas e pela imprensa, nós veremos que dali a gente encontra muito mais defesas e argumentações pró-democracia do que do lado do eleitorado do Bolsonaro. Ali a gente encontra muito mais admissão de negar a democracia, apoios a soluções violentas e autoritárias para resolver problemas sérios da sociedade. Então, há uma diferença muito grande entre os dois agrupamentos sociais que sustentam, né, as candidaturas principais. Agora, essa eleição tem se marcado por uma característica peculiar, que é a falta de uma apresentação de propostas claras de projeto de poder pelos candidatos a presidente da República. Não dá para saber direito o que esperar de um governo Bolsonaro ou Haddad se for essa configuração. Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso decorre dessa polarização criada precocemente em se tratando da eleição. Essa polarização estava colocada desde o debate lá das ruas de 2013, foi acentuada na eleição da Dilma e radicalizada no impeachment. Então é uma polarização que precede a eleição. E quando ela entra dentro do período eleitoral, ela já não precisa mais de colocar programas, projetos, propostas de ação governamental para que a população conheça e avalie. Então ela se alimenta por si só. Eu acho que nesse aspecto o país pode sair perdendo um pouco, né? As eleições podem não ajudar o país tanto como poderiam. Essa característica que o senhor ressaltou de um conservadorismo que não tem medo de se assumir conservador, que a gente percebe com mais facilidade nessa eleição de 2018, ele tem influenciado também a eleição de Goiás, dado o percentual de intenção de voto em todas as pesquisas do Caiado, que aponta uma grande possibilidade que ele vença as eleições já no domingo, no primeiro turno? Não há como dissociar, né? Esse é um comportamento eleitoral que eu disse que vem de antes e eu acho que vai prosseguir depois da eleição, né? Nesse instante, ele encontra voz e face, visualização nas figuras de Bolsonaro e de Caiado, mas saindo da eleição eles continuarão com outros formatos, né? Então esse conservadorismo, do meu ponto de vista, o preocupante nesse instante é que o conservadorismo vem agora com essa possibilidade de admitir soluções autoritárias. Esse é o problema. O senhor acredita ver a possibilidade de um segundo turno em Goiás, mesmo com uma chance mínima, e o que seria preciso para os candidatos fazerem nessa reta final aí nos últimos dias para tentar forçar um segundo turno em Goiás? Veja bem, hoje nós estamos gravando aqui na terça-feira, a eleição é domingo, daqui 5 dias. Então, pelos dados que nós temos de pesquisa, dos institutos de pesquisa, pelo comportamento dos candidatos nos debates e nas suas propagandas de televisão e dos meios de comunicação, eu acho que dificilmente teremos segundo turno aqui em Goiás. A tendência é que a fatura seja resolvida no primeiro turno, para governador. O cenário para senador em Goiás, lembrando que são 2 vagas que o eleitor escolhe 2 candidatos este ano. É um cenário que ainda está muito misturado, está muito complicado, não dá para dizer quem vai ganhar, ou a operação Cash Delivery do Ministério Público Federal vai ter um peso muito grande nessa escolha? A competição eleitoral para o Senado é outra competição que é singular. Em primeiro lugar, porque o eleitor pode votar em 2 candidatos diferentes. Isso dá uma certa diferença na própria mecânica do ato de votar, né? Então você vota em 2. Agora, não apenas por isso, é porque nós temos pelo menos aí 4 candidatos que já estavam, de acordo com as pesquisas, no empate técnico.
né? Com uma leve vantagem do ex-governador Marconi Perillo. E nós tivemos no final da última semana essa bomba que estourou aí na política, que foi a cash delivery, e que afeta especialmente a candidatura de Marconi, quer dizer, a tendência é que ele perca um pouco a iniciativa e até perca votos, né? E resta saber se ele, naufragando um pouco, ele leva junto Lúcia Vânia, né? Então, mas ainda temos que assistir aí o desdobramento nessa última semana. Outra configuração que a gente terá com as eleições é a nova formatação do Congresso, tanto senadores quanto deputados federais. A expectativa é de que venha um Congresso renovado, um Congresso melhor, mais amplo, mais diverso, ou um Congresso com cartas marcadas, com os mesmos nomes na maioria das cadeiras, e um Congresso ainda mais difícil de se ver discursos diferentes aparecendo lá dentro? Eu não vejo com boas expectativas, né, a possibilidade de renovação política no parlamento a partir destas eleições. Eu acho que essas eleições são muito afetadas pela onda conservadora, né, e essa onda conservadora vai fazer com que o jogo da democracia obedeça claramente aos elementos de controle antigos, tradicionais: o poder econômico, o controle de mídia, os candidatos já conhecidos e os de sempre. Então, acho que essa é a tendência principal. A diversificação da sociedade estará menos representada na próxima legislatura do que na atual. Pedro Célio, confirmado o segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, quais serão as dificuldades tanto de Bolsonaro quanto Haddad a partir de 1º de janeiro do ano que vem para governar o país e para negociar com o Congresso? Em primeiro lugar, nós veremos já um sinal, um mapinha dessas dificuldades, de um ou de outro, né? Em função do modo como eles negociarão os apoios e adesões eleitorais para o segundo turno. Então, será evidente que os dois candidatos deixarão a pureza de seus discursos originais para procurar ampliar apoio. Então, eles terão que fazer aquilo que é antigo na prática política, que é caminhar para o centro. Então, de que maneira que eles farão o equilíbrio entre, né, a exigência radicalizada de seus eleitorados originais com essa necessidade de flexibilização quando se caminha para o centro? Esse é o primeiro sinal. E, em segundo lugar, nós teremos que ver, principalmente, né, a importância e a adequação técnica de seus planos econômicos para a recuperação do emprego. E eu acho que na campanha eleitoral, quando eu disse que a campanha tem ajudado pouco o país, é porque nessas eleições nós não estamos ficando muito esclarecidos sobre os programas desses candidatos para a gestão macroeconômica do país, em especial para recuperar um formato de investimento na nossa economia que produza emprego. Bom, você acabou de acompanhar a entrevista com o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio Alves Borges. Pedro Célio, muito obrigado pela visita. Eu agradeço.